Iniciando a nossa videoaula de hoje com nossa agenda, a revisão dos conteúdos visando as avaliações da terceira etapa. Então essas avaliações já começam na próxima semana e o nosso conteúdo de revisão será sobre os conteúdos de horas, minutos e segundos no relógio analógico, sistema monetário, a medida de massa, medida de comprimento e a análise de gráficos e tabelas. Fala galerinha do quinto ano, iniciando mais uma videoaula com o professor Inácio, e hoje nós vamos fazer a revisão dos conteúdos da terceira etapa, visando as nossas avaliações que começam na próxima semana. Então, conteúdo de matemática são esses que a gente viu na agenda, e nós já vamos iniciar aqui o primeiro conteúdo falando sobre horas, minutos e segundos no relógio analógico. O que eu tenho aqui é um relógio, né? E eu acrescentei aqui alguns dados para vocês para facilitar. Aqui, né, o relógio em si, esse na cor preta, esses números são as horas antes do meio-dia. Então eu coloquei aqui horário, as horas AM, que significa antes do meio-dia. Então esse A de antes e M, meio, né? Então antes do meio-dia significa as horas que iniciam na madrugada, né? Depois da meia-noite. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 da manhã, né? No caso 12, meio-dia. E aqui são as horas antes do meio-dia. Em vermelho, na parte de dentro do relógio, já coloquei as horas pós-meio-dia, que são as horas chamadas de PM, né? Pós-meio-dia. Essas horas pós-meio-dia são as horas da tarde, né? De tarde até a noite, certo? Então, 1 da tarde, 13 horas, 2 da tarde, 14 horas, 3 da tarde, 15 horas, 4 da tarde, 16 horas e assim vai até chegar aqui 23 horas, 11 horas e 0 hora, né? Seria meia-noite, ok? E na parte de fora desse relógio, na cor azul, eu coloquei aqui os minutos, ok? Então os minutos na cor azul, iniciando aqui, ó, de um número para o outro, só lembrando que de um número para o outro pula-se, né, 5 minutos, ou seja, vale 5 minutos, de um número para o outro valem 5 minutos, ok? Então, de um número para o outro 5 minutos, então 5 minutos, quando o ponteiro grande estiver marcando aqui ou apontando aqui para o 2, 10 minutos, quando estiver apontando para o 3, 15 minutos, e assim vai até chegar aqui, quando ele apontar aqui para o 12, 60 minutos, ou seja, completou uma hora, né? Completou uma outra hora, ok? Então, lembrando também aqui, só lembrando que 60 minutos é a mesma coisa de uma hora, e isso também vale o inverso, ou seja, uma hora é igual a 60 minutos. Também posso dizer que 1 minuto é igual a 60 segundos e também posso dizer isso ao inverso, ou seja, que 60 segundos é o que vale a 1 minuto, ok? Só faltou dizer aqui no relógio analógico que o ponteiro grande, o ponteiro maior, ele se refere aos minutos e o ponteiro menor se refere às horas, ok? Então vamos para o nosso primeiro exemplo, primeira questão. Ele diz aqui, quando Maria colocou um bolo para assar, o relógio marcava, aí ele diz aqui a hora que ele marcava, ok? O bolo ficou pronto em 30 minutos, então esse bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio estava marcando quando o bolo ficou pronto? Então, quando a Maria colocou o bolo para assar, estava marcando esse horário aqui, ó, ok? Depois de 30 minutos, o relógio vai estar marcando que hora? Então é isso que ele quer saber na questão. Então, primeira coisa, né? Eu nem preciso saber que horas é o relógio agora, né? A não ser que eu queira, ok? Mas eu posso fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui o mesmo relógio e nós vamos contar
30 minutos, né, desse relógio, até onde esse ponteiro grande parou e, consequentemente, onde o ponteiro pequeno também parou. Então, vamos lá. Começou aqui, ó, no 7, né? O ponteiro grande estava no 7, na casa dos minutos, no 7. E a gente já sabe que de um número para o outro pula-se 5 minutos, ou vale 5 minutos, ok? Então, quando o ponteiro grande chegou no 8, já tinham percorrido 5 minutos. Quando chegou no 9, 10 minutos. Quando chegou no 10, 15 minutos. Quando chegou no 11, 20 minutos. Quando ele chegou no 12, 25 minutos. E quando chegou no 1, 30 minutos. Então, como é 30 minutos, né? Que depois de 30 minutos o bolo ficou pronto, certo? Então, o ponteiro grande, ele marcará aqui, ó. Ele vai estar aqui, em cima do número 1. Tá aqui ele. Ok. Então, quando o ponteiro grande vai estar aqui, depois de 30 minutos ele vai estar sobre 1. Então, ele passou aqui pelo 12, né? E quando ele passou pelo 12, trocou a hora, ou seja, aumentou uma hora. Se antes ele estava marcando aqui, ou seja, ele não estava ainda sobre o 12, ou ele não era 12, então, se ele não era 12, então ele era 11. Então, 11 horas, e aqui seria 35 minutos, né? Então, antes, a Maria colocou esse bolo para assar às 11 horas e 35 minutos. Ok. Depois de 30 minutos, que horas que esse bolo ficou pronto? Então, depois de 30 minutos o bolo ficou pronto. Então, que horas? Já sei que o ponteiro grande vai estar sobre 1. E o pequeno, ele vai estar aqui, ó, sobre o 12. Por quê? Ou apontando para o 12. Por quê? Porque passou do 11, né, onde ele estava. Então, se o ponteiro grande passou aqui, ó, sobre o 12, ou passou do 12, então mudou a hora. Então, deixou de ser 11 e tornou-se 12. Então, posso dizer que esse relógio, ou esse bolo agora, ficou pronto às 12 horas e 5 minutos. Isso é uma das maneiras que eu tenho para resolver essa questão. E a outra maneira é ainda bem mais simples, que é só pegar o horário que o bolo foi colocado para assar, 11 horas e 35 minutos. Como ele demorou 30 minutos para assar, então somar aqui com essa hora de 11 horas e 35 minutos. Então, somando isso, eu tenho 5 mais 0 é 5, 3 mais 3 é 6, 1 e 1 não tem com quem somar, esse 11, então baixa 11. Então, 11 horas e 65 minutos. Seria essa hora? Não, né? Porque a gente sabe que uma hora vale 60 minutos. Então, aqui ó, ultrapassou o tempo máximo, né? Não posso ter 65 minutos. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que transformar esses 60 minutos em hora. 65 minutos em hora. Então, eu posso dizer, ou eu já sei que 65 minutos, e isso vale 1 hora e 5 minutos. Por quê? 60 vale 1 hora. Se eu tirar daqui 60, então sobram 5. Então, 65 minutos equivale a 1 hora e 5 minutos. Então, 11 mais 1, 11 mais 1, 12. 12 horas e 5 minutos é o que sobrou, ok? Então, aqui eu tenho a resposta para essa questão. Então, mostrei aqui duas maneiras de encontrar a resposta para uma única questão, ou trabalhando com o relógio em si, ou então fazendo uma simples soma das horas, ok? Sempre lembrando que depois dos 60 eu vou ter que transformar, né? Então, posso marcar a questão. A resposta na questão é o item C, 12 horas e 5 minutos. Próximo conteúdo, sistema monetário brasileiro. Aqui nós temos a moeda brasileira. Aqui nós temos a moeda, né? No caso das moedas, eu tenho os 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, aqui 50 centavos e aqui a moeda de R$1.
ok? Na parte das cédulas eu tenho as cédulas de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e agora há pouco tempo surgiu mais uma cédula que é a cédula de R$200, ok? Então esse é o sistema monetário brasileiro e nós vamos fazer agora um exemplo usando o sistema monetário. Então a questão diz o seguinte: Maria, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes notas e moedas. Então encontrou aqui uma nota de 5, uma de 2 e duas de 1, ok? Lembrando que aqui notas de R$1 se encontram aqui, né? Mas não existem mais, só existem no lugar das notas de R$1 as moedas de R$1, ok? Então 5, 2 e 2 de 1. As moedas 50 de 50 centavos, 25 centavos, 3 de 10 centavos e 2 de 5 centavos. Então, pegando primeiro os valores das cédulas, eu tenho 5 com 2 dá 7 e com 2 dá 9. Então, R$9 em cédulas. E as moedas eu vou ter 50 mais 25, 75, mais 10, 85, mais 10, 95, mais 10, R$1,05, mais 5, R$1,10 e mais 5, R$1,15. Então, as moedas e cédulas eu vou somar R$9 mais R$1,15, eu tenho R$10,15. Então, a pergunta é, quantos reais ela tinha na bolsa? Então, a resposta simples é o item D, R$10,15. Então, essa é uma questão usando o sistema monetário brasileiro, cédulas e moedas, ok? Próximo conteúdo, medida de massa. O que é que nós sabemos aqui sobre a medida de massa? Então, o grama é a principal medida de massa existente. As medidas maiores que o grama são chamadas de múltiplos e as menores são chamadas de submúltiplos. Então aqui eu tenho o grama, que é a unidade padrão para se medir massa, né? Então grama, unidade padrão. Os múltiplos são os valores maiores que o grama e os submúltiplos, os valores menores que o grama. Então, primeira coisa que a gente vai saber, ou que a gente vai precisar saber, é que quando a gente quiser sair de uma grandeza maior e ir para uma grandeza menor, a gente vai ter que multiplicar esse valor por 10. Então, se eu sair de quilograma para hectograma, então eu multiplico uma vez por 10. Se for de quilograma aqui para decagrama, então eu vou multiplicar duas vezes por 10. Então, vezes 10 vezes 10, então seria vezes 100, né? 10 vezes 10 seria 100. Então, eu ia ter que multiplicar isso por 100. Ou, se eu quiser multiplicar quilograma para grama, então isso vai ser vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, isso vai ser multiplicado por 1000, porque 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. E assim vai. Toda vida que eu for multiplicar de uma grandeza maior para uma menor, eu vou ter que multiplicar isso por 10. Então, se eu quiser sair daqui do quilograma e chegar aqui no miligrama, então vou fazer essa multiplicação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes esse valor. Então, multiplicar esse valor por 10 6 vezes. E se for o contrário, no caso, se eu quiser sair de uma grandeza menor para uma maior, então eu vou ter que fazer o contrário, ou seja, dividir esse valor por 10, ok? Então vamos para o primeiro exemplo sobre medida de massa, né? Vamos lá. Diz assim: a professora Luísa fez uma pesquisa com a turma do 5º ano para descobrir quanto de massa os alunos estavam levando na mochila. Afinal, mochilas muito pesadas podem prejudicar a saúde dos alunos. Organize uma nova lista em ordem crescente de massa das mochilas dos alunos, ou seja, uma ordem crescente é do menor para o maior. Então, quem é o aluno que carrega, no caso, carrega a mochila menos pesada, né? Então,
nós vamos começar aqui verificando cada um dos alunos para ver quem carrega menos pesado, e assim nós vamos colocando aqui até chegar aqui no aluno que carrega a mochila mais pesada. Então, Larissa 4,5 kg, Lucas 4,45 kg, o Raul 3,95 kg, Maísa 4,09 kg, Rafaela 5,05 kg, o Fernando 4,55 kg. Então eu tenho aqui 4, 4, 3, 4, 5, 4. Então já deu para perceber que o menor, o menor valor entre os quilos aqui vai ser da mochila do Raul. Então eu posso dizer que o Raul, ele é o aluno que carrega a mochila menos pesada, certo? Então já coloquei aqui Raul e já risquei aqui o nome dele para a gente não se confundir mais, né? Então, próximo aluno que carrega a mochila depois do Raul, mais pesada depois do Raul, aqui eu tenho 4,50, aqui eu tenho 4,45, aqui eu tenho 4,09, aqui eu tenho 4,55. Então, depois do Raul, a menos pesada vai ser da Maísa, 4,9. Então, Maísa, segundo lugar. Então, sobrou aqui Larissa, Lucas, Rafaela e o Fernando. Então, eu já sei que a Rafaela, ela vai ser a mochila mais pesada, porque aqui a Larissa é 4, o Lucas é 4 e o Fernando é 4. Então, a Rafaela é 5, então ela vai ser a mochila mais pesada, certo? Então, como eu quero ainda saber aqui o terceiro lugar da mochila menos pesada, depois do Raul e da Maísa, então eu vou ter aqui o 4,50, 4,45 e 4,55. Então o Lucas está aqui na terceira posição como a terceira mochila menos pesada. Depois sobrou aqui a Larissa e o Fernando, 4,50 e 4,55. Então 4,50 vem Larissa, 4,55 o Fernando, e como já tinha dito antes, a Rafaela tem a mochila mais pesada. Então eu tenho uma ordem crescente de massa, da mochila menos pesada para a mochila mais pesada, ok? Então, primeiro exemplo dessa questão, e ainda tem um outro exemplo da mesma questão que fala assim: a aluna Larissa leva em sua mochila 4,5 quilos. Quanto vale essa massa em gramas? Então, aqui eu tenho de novo aquela tabela, que vai ficar mais fácil para a gente fazer o cálculo, pelo menos um cálculo mental. 4,50 gramas, eu quero transformar esse 4,50 gramas, ou quer dizer, 4,50 quilos, no caso, seria 4,5 kg, de 4,50 quilos, transformar esse valor para gramas aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer é saber que eu vou sair da grandeza quilograma, que está bem aqui, quilograma. Vou passar 1, 2, 3 casas até chegar aqui na grandeza que eu quero, que é grama, que a questão quer, que é grama. Então, já foi falado, anteriormente no slide passado, que para transformar de uma grandeza maior para uma menor, a gente precisa multiplicar isso por 10. Então, se eu multiplicar o 4,50 kg por 10, então eu vou chegar aqui no hectograma, mas não é o que eu quero. Então seria multiplicar de novo por 10, aí eu chegaria num decagrama, mas ainda não é o que eu quero. Então multiplico de novo por 10 para chegar em grama. Ou seja, eu vou pegar esse 4,50 e vou multiplicar por 1000, Então, por que por 1000? Porque 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. Então, 4,50 vezes 1000. Então, estou transformando de quilograma para grama e esse resultado vai ser 4.500 gramas. Ou seja,
4,5 grama, 4,5 kg, né? 4,50 quilos, e isso vai ser igual a 4.500 gramas. Então, transformei de quilograma para grama. Resposta aí deste exemplo, ok? Mais um conteúdo, agora medidas de comprimento. Nós temos a medida padrão de comprimento, é o metro, né? Então, mais uma vez, a mesma coisa vai funcionar para a medida de comprimento. Então, aqui eu tenho a unidade padrão do comprimento, que é o metro. Sempre que eu for fazer a transformação de uma unidade maior para uma menor, então faço a multiplicação por 10, né? Lembrando isso sempre. E se for o contrário, sair de uma grandeza menor para uma maior, então a gente vai fazer não a multiplicação, mas sim a divisão por 10. Então eu tenho os múltiplos do metro, são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Então o mais usado aqui, o mais conhecido, é o quilômetro, aqui representado, né, pela abreviação km. O metro, né, unidade padrão, bem conhecido. E desse lado eu tenho os submúltiplos do metro, decímetro, o centímetro e o milímetro. Também aqui desse lado eu tenho dois bem mais usados, que são os centímetros e os milímetros. Centímetros representado por cm e os milímetros representados por mm, ok? Próxima, agora fazer um exemplo de medida de comprimento. Então diz assim: Carlos verificou pelo seu computador que a distância de sua casa até a casa de seu avô é de 2 km, ou seja, 2 km. Ele quer saber qual a distância em metros da casa de Carlos até a casa de seu avô. Então, colocando aqui aquela tabelinha, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, aqui o metro, a unidade padrão, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que sair de uma grandeza maior para uma menor, a gente multiplica por 10. E de uma grandeza menor para uma maior, a gente divide por 10. Então aqui, o que ele quer é sair de quilômetros, ó, quilômetros, e chegar aqui no metro, bem aqui. Então eu vou andar, ó, 1, 2 e 3 casas. Ou seja, eu vou multiplicar aqui uma vez por 10, outra vez por 10 e mais uma vez por 10. Ou seja, 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. Então, vou pegar esse 2, multiplicar por 1000. E isso vai ser igual a 2000. Então, eu posso dizer que 2 quilômetros é a mesma coisa que 2000 metros. Então, a opção marcar... Opa! Passou aqui, a opção marcar seria o item D. O item D. 2000 metros. Ok? Mais uma questão. Agora a questão é sobre tabelas e gráficos, né? É um dos conteúdos da nossa prova. Aí diz assim a questão: em 2016, os Jogos Olímpicos foram realizados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. 4 anos antes, em 2012, foram realizados na Inglaterra, na cidade de Londres. Veja as informações do gráfico a seguir. Então aqui eu tenho o gráfico, né? O gráfico ele vai nos dar dados, né? Esses dados eles ficam muito mais fácil nos gráficos do que a gente ter em forma de texto, né? Então, para isso que os gráficos existem, para facilitar a nossa leitura e interpretação, mas basta a gente saber interpretar os gráficos, ok? Então, aqui eu tenho o título desse gráfico, é sobre o que, ó? Medalhas Olímpicas do Brasil em Londres 2012 e o Rio de Janeiro 2016. Então, esse é o título do gráfico. Aqui ao lado eu tenho números. Esses números correspondem ao que? Corresponde ao total de medalhas, né, que o Brasil ganhou, né? Aqui eu tenho
que tipo de medalha o Brasil ganhou? Ouro, prata e bronze. E aqui eu tenho o total, certo? Em verde eu tenho as medalhas que o Brasil ganhou em Londres. E na cor roxa eu tenho as medalhas que o Brasil ganhou no Rio de Janeiro. Ok? Aí eu venho aqui para a pergunta da questão. O que é que ele pergunta? O que é que ele quer que a gente faça? Com as informações contidas no gráfico, né? Essas que a gente acabou de ver. Qual a quantidade de medalhas do Brasil nos 2 Jogos Olímpicos? Então ele quer saber a quantidade total de medalhas que o Brasil ganhou nos últimos 2 jogos, ou seja, nos jogos de 2012 e 2016. Então, interessa saber quantas de ouro o Brasil ganhou? Não. Nem interessa saber quantas de prata o Brasil ganhou, nem quantas de bronze o Brasil ganhou. Porque aqui, ó, ele já me dá o total de tudo. Então aqui eu tenho o total de quantas foram ouro, prata e bronze e no caso, quantas o Brasil ganhou em Londres e quantas o Brasil ganhou no Rio de Janeiro. Então nem perco tempo em olhar aqui quantas foram prata, ouro e bronze, eu já vou aqui para o total. Então, no total em Londres, o Brasil ganhou, ó, então vem aqui nessa linha e aqui está mostrando o total, 17 medalhas. E no Rio de Janeiro o Brasil ganhou 19 medalhas. Como ele quer saber o total de medalhas que o Brasil ganhou nos 2 jogos, então é só somar 17 mais 19, e isso vai dar 36. Então 9 mais 7 ou 7 mais 9 dá 16, fica 6 sobre 1. 1 mais 1 mais 1, isso dá 3, então 36 medalhas no total, ok? Então, gente, é isso. Agora é com vocês. Boa atividade a todos. Logo após esse vídeo, eu estou enviando as atividades em forma de imagem para você fazer, responder e enviar para o seu respectivo professor, ok?